Michael Myers está vivo. Ele vem atrás de mim, mas eu também vou atrás dele. Ai, meu Deus! Fujam! Vão pra casa agora! Michael! Eu quero arrancar aquela máscara e ver a vida saindo dos olhos dele. Em 2011, foi anunciado que uma sequência de Halloween 2 de 2009, titulado como Halloween 3D, seria lançada em 26 de outubro de 2012. Na época do anúncio, não havia nenhum diretor ou escritor anexado ao projeto. Os escritores originais abandonaram devido à sua ocupação no remake de Hellraiser. I've waited for him. O filme continuaria onde permanecia o quadro final de seu antecessor, e prestaria homenagem à versão original de Michael Myers, do filme de 1978. Em fevereiro de 2015, um novo roteiro teve início, mas esse foi descrito como uma recalibração, ao invés de remake. Em junho de 2015, foi ainda relatado que a The Weinstein Company estava avançando com outra sequência de Halloween, intitulada provisoriamente Halloween Retorno, com direção de Dunstan. Teria sido um filme autônomo para reintroduzir o público em Michael Myers, anos depois de sua fúria inicial do Halloween e do Halloween 2, de 1981, quando ele foi confrontado por uma nova geração de vítimas no corredor da morte. Em setembro de 2017, Jamie Lee Curtis confirmou que ela iria reprisar seu papel como Laurie Strode. Em contraste com o papel final da personagem no filme original, Laurie se armou e se preparou extensivamente no período de tempo entre os filmes no caso de Michael Myers voltar. Embora o Halloween 2 e suas últimas partes tenham retratado Michael Myers como um assassino familicida, de Laurie como sua irmã, os escritores sentiram que o motivo adicional o tornava menos assustador como um assassino. Originalmente, eles não sabiam se James Lee Curtis estaria disposta a voltar. Sendo assim, tiveram um imenso trabalho para criar o roteiro. Curtis já havia retornado como Laurie no Halloween 2, de 81, Halloween H20 e Halloween Ressurreição. Em 20 de dezembro de 2017, foi anunciado que Nick Castle, que interpretou Michael Myers no filme original, estaria reprisando seu papel. A produção principal começou em 13 de janeiro de 2016 em Charleston, Carolina do Sul. Danny McBride diz que o horror do filme visa criar uma sensação de tensão e medo diante do público, em vez de depender da violência gráfica. Jamie Lee Curtis terminou suas cenas em 16 de fevereiro de 2018, com as filmagens restantes terminando em 19 de fevereiro de 2018. Courtney fez uma semana de ensaio antes do início das filmagens. Nelson usou um molde do rosto de Courtney para construir a máscara de Michael Myers, além de outras próteses usadas pelo ator. Courtney participou de todas as cenas de Myers, incluindo as de Nick Castle, que só participaram de uma quantidade mínima de cenas, que Castle descreveu aos repórteres no set como uma participação especial. Nelson acompanhou Courtney durante as filmagens, fornecendo dicas de interpretação de seu próprio conhecimento dos personagens da franquia de Halloween. Nelson foi entrevistado e examinado para o filme de Hackett e Gwynn, depois de uma conversa com o produtor da Blumhouse, com quem já estava familiarizado. Com a colaboração com o maquiador, alguns de seus desenhos e conceitos foram inicialmente rejeitados devido a complicações legais, que foram então corrigidas quando ele começou o seu trabalho no filme. Em vez de tentar copiar o design da máscara original, ele simplesmente tentou recapturar o que descreveu como sensação visual. Em junho de 2018, Danny McBride confirmou que ele e David Gordon Green originalmente tinham a intenção de lançar 2 filmes que seriam filmados consecutivamente. Depois decidiram esperar para ver a reação do primeiro filme. Abre aspas. Nós estávamos indo filmar 2 deles consecutivos. Então nós ficamos tipo, bem, não vamos nos precipitar. Isso poderia dar errado e todos poderiam nos odiar. E nós nunca mais trabalharíamos de novo. Então não vamos ter que nos sentar por um ano enquanto esperamos que um outro filme seja lançado e que sabemos que as pessoas não vão gostar. Então nós pensamos, vamos aprender com isso e ver o que funciona e o que não funciona. Mas nós definitivamente temos a ideia de onde iríamos com este ramo da história e esperamos ter a chance de fazê-lo. Fecha aspas. No, 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 let it
In Halloween Kills, the community is all responding to fear and terror in their own way. A sequência começou a ser filmada em setembro de 2019, com Green retornando para escrever o roteiro e dirigir. I think the pace and the pathos and everything that Halloween had was great. When we decided to reboot the series, we wanted to make sure that we had something that played to every generation, of every age. Em 19 de julho de 2019, o estúdio Universal revelou os títulos e as datas de lançamento das duas sequências, Halloween Kills, com lançamento previsto para 14 de outubro de 2021, e Halloween Ends, com lançamento em 14 de outubro de 2022. Em 26 de julho de 2019, foi confirmado que Nick Castle voltará para algumas cenas como Michael Myers, e James Jude Courtney novamente interpretando Myers na maioria dos filmes. Em 19 de julho de 2019, um porta-voz da Blumhouse Productions confirmou que Halloween Kills e sua sequência Halloween Ends começou a ser produzido e filmado ao mesmo tempo em Wilmington, na Carolina do Norte. Halloween Kills is a great name because Michael Myers eviscerates everybody. Halloween Kills é bem melhor do que o primeiro longa da trilogia iniciada em 2018, mais sangrento e violento, com as vítimas resistindo bravamente aos ataques. O filme se divide em duas narrativas, entre a caminhada de morte do bicho-papão e a crescente loucura que se estabelece no hospital, com médicos, policiais, parentes de vítimas e justiceiros dispostos a encerrar o mal, mesmo que precise fazer uso dele. Além de Laurie e Hawks no local, destaca-se o nome do segurança Leighton Blackett, que esteve presente nas principais investidas de Michael Myers em 78. The whole last movie was a study in trauma. Action of Michael, but the reaction of the people of Haddonfield. Com o grupo liderado por Tommy, eis o dilema da continuação: o mal morre esta noite. Sabendo que se trata de uma parte 2 de uma trilogia, era óbvio que Michael Myers iria sobreviver a qualquer tentativa de ataque fatal. Seu próprio Dr. Loomis já havia descarregado uma arma nele. Além dos golpes de Laurie, Carrie e Ellison, era preciso finalmente apresentar sua condição sobrenatural, algo que a franquia original só iria assumir no quarto filme. Contudo, apesar da ótima narração de Laurie para acompanhar as cenas, elas não foram muito bem realizadas, com excesso de zooms e uma lente que traz um aspecto onírico. And that mask and the body language is absolutely terrifying. Os minutos finais impediram uma avaliação absolutamente positiva. Mas quem sabe se o filme terminasse um pouco antes, cumprindo-se seu tagline e deixando o espectador com a expectativa de ver o Halloween Ends com a atmosfera de Halloween 2. Possivelmente teria um resultado melhor. A despeito dessa sequência final, Halloween Kills ainda assim é um filmão, muito bem realizado e dirigido. Seja com a visão das lentes de um bombeiro assassino, ou nas referências à franquia, como as máscaras de Halloween 3, seja nas participações do elenco original, até a trilha sonora na composição de John Carpenter, uma produção com DNA slash como não se havia há um bom tempo, fazendo jus ao monstro do cinema de horror contemporâneo, com boa representação e respeito. Que o mal perdure além dessa fatídica noite para sempre nas lembranças daqueles que puderam testemunhá-lo. 4 anos, desde que Michael Myers desapareceu sem deixar rastros. These movies felt just like the 1978 movie. O último encontro de Laurie Strode na pele de Jamie Lee Curtis com o assassino Michael Myers aconteceu de maneira deprimente, em uma narrativa que não soube honrar o universo que dispunha. O longa de 2018, a tal parte 2 de uma dimensão paralela, mostrou uma personagem traumatizada por episódios que aconteceram há mais de 40 anos, passando a metade de sua vida determinada a proteger sua família de um iminente retorno do bicho-papão. Mas e Michael Myers? O filme esquece do assassino por mais de meia hora, com apenas algumas menções, e a câmera de Green sendo apontada vez ou outra para um cano, onde provavelmente o Jeepers, de olhos famintos, deixa seus corpos, ou para um mendigo insano que se autodenomina Michael Myers. A intenção é mostrar uma cidade doente, capaz de criar monstros, como se tentasse justificar as ações do psicopata ou relacioná-lo à destruição local. O problema é que Halloween é um slasher, um filme envolvendo um assassino que invade casas e assombra os pesadelos infantis.
transformá-lo em uma espécie de A Coisa do livro It, de Stephen King, colocando-o à margem da civilização como uma entidade maléfica, não funcionou muito bem, deixando o filme chato, arrastado, onde pouca coisa acontece em sua primeira metade. O filme talvez funcionasse como a parte 5 da franquia original, depois que o anterior deixou a entender que Jamie, interpretado por Danielle Harris, poderia ter assumido a máscara de Michael Myers, ou algo como fizeram em Sexta-feira 13, parte 5, um novo começo. Mas optaram acertadamente por uma parte 6. O problema é que em Halloween Ends, Michael Myers ainda está vivo. Mas como dar indícios da criação de um novo monstro se o anterior ainda existe? Ao deixá-lo de lado pela natureza perturbada de Corey, o longa perde a identidade, deixa de ser o que os fãs da franquia esperam. Se partissem para uma espécie de clube da luta, talvez funcionasse melhor, uma ideia de que a cidade está amaldiçoada a viver com seus monstros, ou como a própria Laurie diz, abre aspas, o mal sempre vai existir, ele só muda de forma, fecha aspas. Contudo, Halloween Ends é a terceira parte de uma trilogia, o longa que vai apresentar o confronto final entre Laurie com Michael Myers. Mas todo o resto soa como desperdício de cenas, como um spin-off da franquia. Para quem é fã de slasher e dos personagens, todo o fanservice do anterior ficará no esgoto onde Michael Myers optou por se esconder. Halloween Ends ainda traz outras ideias idiotas, como toda a encenação de Laurie no último ato. A cena final, com a participação de todos os moradores, como uma espécie de ritual de cidade pequena, como se não existisse as autoridades policiais para fazer valer a lei. O filme também não funciona como o anterior no nível de violência. Algumas mortes são off-screen, a pessoa grita e a cena corta, ou simplesmente encontram o corpo. E as que não são, não trazem nenhuma surpresa. Se o anterior tinha perfuração da garganta, o casal cujos os corpos são dispostos, como no quadro em que aparecem em um bom momento, o confronto no parque na casa de Laurie, neste há até aqueles que morreram sem que tenha alguma importância. Assim, a nova trilogia se encerra no silêncio de uma casa deserta. Inferior às partes 2 e 3, não é bem uma continuação, mas 4, 5 e 7 e até o 8, Halloween Ends só consegue mais pontos que as horrendas parte 6 e Halloween 2, de Rob Zombie. Michael Myers e Laurie Strode talvez não se encontrem mais por muitos anos, ou talvez se vejam em um novo reboot, mas sem o brilhantismo de James Lee Curtis. Nem esta, com toda a sua importância para a franquia, consegue impedir o terceiro filme de ser uma bomba absoluta. É isso aí, galera, já se inscreva no canal, deixe seu like, dá uma força, e se você puder nos apoiar com alguma ajuda financeira, basta clicar em valeu. Vou ficando por aqui, até breve, fiquem com Deus.